Hoje são 18 de março de 2021, vamos ver nesse vídeo a ditadura do Dória está ruindo. Isso em consequência daquela decisão de ontem do juiz da comarca de Ribeirão Preto, Dr. Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, que revogou a prisão do comerciante Eduardo, ele abriu a loja contrariando a ordem do ditadória. E essa decisão, ela lavou a alma dos brasileiros, virou um salvo-conduto. Por isso eu peço a todos as pessoas de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, os comerciantes principalmente, que prestem atenção nesse vídeo. Depois eu vou deixar também um vídeo, um filme, um documentário do Jardim Paralelo, que fala sobre essas denúncias aí, esse problema do Covid-19. Então, essa decisão que eu vou mostrar para vocês, ela é irretocável, ela é uma pérola jurídica e o juiz retratou na sentença tudo o que é lógico, o que é evidente, o que é mais coerente, contestando inclusive a unanimidade que nunca existiu sobre essa ciência que eles falam aí em relação ao lockdown e esses ditadores sanitários aí, né? Porque os governadores, eles não podem tirar a liberdade da população, não podem impor com base em notícia de jornal e jornalista mentiroso e pela mídia, que todo mundo se acha especialista e ficam dando pitaco. Isso aí não é ciência. E a ciência, ela é dialética também, ela não é um dogma que não se muda, ela está sempre evoluindo. Então, essa decisão, ela é um repúdio ao autoritarismo que já está atrelado a essa ditadura sanitária no Brasil inteiro, esses esquerdopatas ignorantes aí que se dizem cientistas, inclusive coagindo a própria classe médica e ameaçando as pessoas, mas com as segundas intenções, que é quebrar a economia do país, condenar o povo à fome e à miséria, só porque eles não gostam do presidente da República, perderam as eleições e querem tirar o cara na marra. Vão dar um jeito. Chama o cara de genocídio, mas genocida é quem pratica esses atos de traidor da pátria aí. Todo esse pessoal, esses Dória da vida, mais cedo ou mais tarde, eles acabarão presos, eles estão envolvidos em covidão, eles têm situações que eles não conseguem explicar. Então, essa sentença lá de Ribeirão Preto virou um alvará judicial, né? Os comerciantes até estão apresentando, lá estão dando papelaço. Chega alguém lá para tentar fechar a loja e o pessoal já apresenta um papelaço lá. Olha, de acordo com essa decisão aqui, ó, isso aqui é inconstitucional, é ilegal, o decreto do governador não tem mais poder do que a Constituição e do que as leis e eu não vou fechar. E aí já está dando aquele rolo lá, né? Então, essas atitudes isoladas que a gente viu aí é que fazem toda a diferença, né? Um juiz aqui, um prefeito ali, um coronel da PM acolá, se insurgindo contra essas aberrações. O exemplo aquele da prefeita de Uberaba que peitou o ditador lá, o Zema, disse que não ia fechar o comércio na cidade dela e pronto. Então, aos poucos, essa tirania, essa ignorância vai caindo. É como um castelo de cartas, mexeu numa e vai caindo todas. As pessoas estão despertando e perdendo o medo de enfrentar. Então, essa decisão que eu vou mostrar, ela abriu uma brecha enorme que vai embasar muitas outras decisões, já está servindo de base, decisões semelhantes contra esses genocidas que proíbem o tratamento preventivo, gastam mal os recursos públicos, não fazem hospitais de campanha, não apoiam a população e depois eles ficam, com o apoio dessa mídia canalha que paga por eles ficam criando falsas narrativas e tocando o povo em direção à miséria. E a ciência que eles pregam, a ciência deles, entre muitas aspas, é o socialismo. Essa é a ciência que eles estão pregando. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, esse caso emblemático aí da prisão do Eduardo Cornélio. Aqui aparece ele na prisão, aqui ele está falando e recebendo a comida nessa cela imunda, podre, suja, uma cela de delegacia, sei lá, de presídio, sei onde é que ele estava. E ele deu uma entrevista aí e ele mandou dizer para o filho dele que um recado para o filho. Então, pessoal, vamos ver assim como é que começa essa ditadura, como é que eles criaram isso. Aqui eu criei uma pirâmide de Kelsen, só que essa pirâmide está modificada, claro, para mostrar a hierarquia das leis no país. Começa lá em cima, em tese seria a Constituição Federal, mas não, eles botaram a Organização Mundial da Saúde, depois o STF que manda em tudo, o presidente ali de mãos amarradas, o presidente da República não apita nada, e aí vem os governadores com seus decretos, vem os prefeitos. Antigamente, o ano passado, vinham as portarias do Mandetta, que tinham esse poder, e depois, aí tem a Constituição Federal, que foi rasgada, não é obedecida, e eu vou mostrar por quê, e as obras, as normas e convenções internacionais também não são obedecidas. Eles politizaram a pandemia
para criar um caos no país. Então aqui começa a grande sentença do juiz. Eu vou ler para vocês explicando. Esse documento é um salvo-conduto. Esse documento é um documento jurídico, é uma peça que esclarece bem. Quem dera um juiz do Supremo fizesse uma sentença dessa, ele seria venerado pelo país inteiro. Então diz aqui, a prisão em flagrante comunicada é manifestamente ilegal e deve ser relaxada nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República e do artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. De acordo com a capitulação jurídica atribuída pela autoridade policial, a conduta do preso, consistente em manter seu estabelecimento comercial aberto, em desobediência à determinação do governo estadual, que ordenou o fechamento do comércio na chamada fase emergencial da pandemia do Covid-19 e ter incitado outros comerciantes a fazerem o mesmo, teria caracterizado os crimes definidos nos artigos 268, 286 e 360 do Código 330, do Código Penal. A Constituição da República, em seu artigo 5º, reconhece que, entre outros, os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, à propriedade, ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, que é o inciso 13º, a intimidade da vida privada e a honra das pessoas, inciso 5º, a livre locomoção no território nacional em tempo de paz, é o direito de ir e vir das pessoas. Conforme ressabido, de acordo com os artigos 136 e 137 da Magna Carta brasileira, as únicas hipóteses em que se pode restringir alguns dos direitos e garantias fundamentais são os chamados estado de defesa e estado de sítio, cuja decretação compete ao presidente da República com aprovação do Congresso Nacional, nos termos dos mesmos dispositivos constitucionais citados. Atualmente não vigora nenhum desses regimes de exceção no Brasil, de modo que o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada, no caso estabelecimento comercial, a livre circulação jamais poderiam ser restringidos, sem que isso configurasse patente violação às normas constitucionais mencionadas. Veja-se que nem a lei poderia fazê-lo, porque não havendo decreto presidencial aprovado pelo Congresso Nacional, reconhecendo estado de defesa e estado de sítio e estabelecendo os limites das restrições aplicáveis, tal lei seria inconstitucional. O presente caso, o que ocorre é mais grave, porque tal proibição foi estabelecida por decreto do Poder Executivo. O decreto governamental é instrumento destinado exclusivamente a conferir fiel cumprimento à lei. Presta-se unicamente a regulamentá-la. Não lhe é permitido criar obrigações não previstas na lei, o chamado decreto autônomo. Só nas ditaduras fazem decreto autônomo. É o que decorre do artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Portanto, o decreto em que se fundou a prisão do indiciado, pelas razões aqui expostas, é manifestamente inconstitucional. Está marcado ali. E, portanto, nulo de pleno direito, de modo que os elementos imprescindíveis à caracterização dos tipos penais imputados pela autoridade policial ao indiciado, abre aspas, determinação do poder público, fecha aspas, artigo 268 do CPC, abre aspas, prática de crime, artigo 286 do CPC, e ordem legal, artigo 330 do CPC, do Código Penal. Evidentemente, não se caracterizam, no caso, em análise. De fato, como admitir, que o decreto do Poder Executivo, cujo teor viola francamente o texto constitucional, possa ser considerado validamente uma determinação do poder público. 2. Que seu descumprimento possa ser considerado prática de crime. E 3. Que a ordem emanada do funcionário público para seu descumprimento seja a ordem legal. Ele pergunta, não é a ordem legal. Admiti-lo equivaleria a total subversão da ordem jurídica. O fato praticado pelo indiciado, portanto, é notoriamente atípico, quer dizer, não está configurado como crime em lei. Não obstante, não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, com bastante clareza, na ADI 6341, da relatoria do ministro Marco Aurélio,
e redator do acordo, o ministro Edson Fachin, que as medidas adotadas pelas autoridades governamentais no combate à pandemia de Covid-19 devem ser devidamente justificadas, obedecer aos critérios da Organização Mundial da Saúde e gozar de respaldo científico. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas. E os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias, nos termos do artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde, Decreto 26042, de 17 de dezembro de 48, mas, sobretudo, porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde. Como a finalidade da atuação dos entes federativos, no caso dos estados, é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da OMS. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação, conforme a Constituição, no parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera do governo, nos termos do inciso 1 do artigo 198 da Constituição, o presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Isso o presidente já fez. Ora, estudos científicos nacionais e estrangeiros, a exemplo daqueles desenvolvidos por Universidades Federal de Pernambuco, pela Universidade de Stanford e pela revista científica Nature, têm demonstrado ineficácia de medidas como as estabelecidas nos decretos governamentais em questão, os chamados lockdown, na contenção da pandemia. E o que ele quer dizer aqui? Que não surte o efeito, não tem nada que comprove cientificamente que isso aí funciona. Vamos adiante. E a Organização Mundial da Saúde já apelou aos governantes que deixem de usar o lockdown, medida que tem apenas uma consequência que você nunca deve menosprezar: torna os pobres muito mais pobres. Vejam o que o juiz diz aí. Bom, então, qual o respaldo do decreto governamental no qual se fundou a prisão do indiciado diante da Constituição da República, da decisão do Supremo Tribunal Federal pertinente ao tema, das orientações da Organização Mundial da Saúde e da ciência? Absolutamente nenhum, diz o juiz. E para finalizar, ante o exposto, dada a manifesta ilegalidade da prisão flagrante do indiciado, determine o seu imediato relaxamento com foco no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República e no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Espeça-se o alvará de soltura. Reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, por consequência deve ser reconhecida também a ilegalidade da apreensão dos bens pertencentes ao indiciado, descrito nos autos de exibição e apresentação de folhas 14 e 15, determina que a imediata restituição dos referidos bens apreendidos indevidamente. Espeça-se o necessário e cumpra-se e intime-se. Ribeirão Preto, 17 de março de 2021. Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, juiz de direito. Muito bem, pessoal. Isto aqui é uma sentença. Isto aqui foi uma sentença. E deveríamos sempre primar por esse tipo de atitude, né? O impeachment do Alexandre de Moraes continua sendo, recebendo, já tem mais de 2.500.000, quase 2.600.000 assinantes, né? Vai chegar aos 3 milhões, e esse impeachment desse tirano tem que seguir à frente. Que ontem ele apresentou mais um ainda, impedindo a construção de uma ferrovia a pedido do PSOL. Eles trabalham para a esquerda, e eles vão destruir o país, mas nós temos que reagir. Por isso eu peço a todos que se inscrevam nesse canal e compartilhem esse vídeo. Obrigado.